Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trazer o review para vocês do Halo GT6. A gente vai falar um pouquinho sobre as configurações desse dispositivo, se ele é realmente uma boa oportunidade aí para quem está querendo um fone baixo custo, benefício, né, TWS. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e vou passar as informações porque eu já usei esse aparelho por um tempo considerável e posso dizer para vocês realmente como que ele se comporta. Então vamos lá. Primeiramente, esse fone eu também importei da China, tá? Paguei acho que R$111, se não me falha a memória. Hoje ele está na faixa lá dos 120, 130 reais, dependendo do site que você for comprar, seja no AliExpress, seja na Banggood. Vou deixar links aqui na descrição do vídeo. E já vi também dele vendendo na Amazon, tá? Na Amazon Brasil. Então a gente já consegue comprar ele aqui no nosso território nacional, com entrega mais rápida, acredito. E agora o preço está um pouquinho mais alto, fica na faixa lá dos 180 reais, 170 a 180, dependendo do vendedor. Então vou deixar o link aqui também na descrição, porque é uma opção interessante para quem quer um fone custo-benefício, tá? E ele traz aqui realmente uma proposta bem interessante, principalmente se você for gamer, tá? E aí a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre tempo de espera, tá? Eu comprei ele ainda finalzinho ali de outubro, por volta do dia 20 de outubro. Ele veio chegar para mim com pouco mais de um mês. Ele chegou dia 22 de novembro, se não me falha a memória. Então ele demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil, mas questão de importação, muito mais pela entrega dos correios do que pelo despacho da China, tá? Porque aqui no país ele chegou com 5 dias apenas, então foi realmente rápido. No 7º dia ele já tinha sido liberado pela alfândega, só que aí os correios demoraram para fazer a entrega para o meu endereço. Pode ser que você tenha mais sorte e chegue bem mais rápido na tua casa. Tá? Mas aqui para a região Nordeste, que é onde eu moro, realmente ele demorou um pouquinho para ser entregue, tá? Mas culpa mais dos correios. A opção também de você já comprar pela Amazon, que eu acredito que você consegue uma entrega mais direta, tá? Mas você paga um pouquinho mais para isso. Sobre a construção do aparelho, o unboxing dele é muito simples, tá? Basicamente ele vem um fone, o manual e a caixa. Basicamente é isso, tá? Uma caixa bem simples. Vou deixar aqui um takezinho passando para vocês. É muito simples, não precisa nem fazer unboxing disso. Não vem nenhum cabinho, por exemplo, para você carregar, como a grande maioria dos outros fones. Já vem um cabinho USB compatível com o dispositivo para você carregar no computador ou já colocar no teu, na tua base do carregador normal, tá? Então, infelizmente, esse aqui não vem com isso. E, enfim, é só isso que vem na caixa. Basicamente, o carregador, a case, né, o estojo com os fones e um manualzinho, basicamente só. O que acontece? Esse fone ele tem uma proposta que é realmente entregar um bom custo-benefício, então a Halo realmente decidiu cortar custos no embalo, né, vamos dizer assim. Então a caixa é muito simples e tudo mais. No que diz respeito à construção do aparelho, ele é um preto fosco aqui, tá? Vendo aqui para vocês verem como é que se comporta. Ele é uma caixinha preto fosco muito compacta realmente das outras caixas. Esse estojo aqui ele é muito pequeno, só a título de comparação. Estou aqui com o GT7, tá? O irmãozinho mais velho, mais novo dele. Então aqui é uma caixa um pouquinho mais volumosa, tá? Maior. Esse aqui ele é bem compacto, realmente. Ele consegue dar 3 cargas aqui nos fones numa boa. Mais uma comparação aqui direto com o AirDots 3 Pro. Então aqui a gente já vê que existe uma diferença de tamanho considerável, tá? De espessura também. Mas basicamente é um fone que ele é muito compacto. Dá para você colocar lá no bolso e não vai incomodar de forma nenhuma isso aqui. Quando a gente abre aqui a caixinha, também eu preciso fazer um pouquinho mais de esforço, tá? A pegada dele não é tão fácil de abrir quanto, por exemplo, o AirDots 3 Pro, que fez assim, você já abriu, você já tem acesso ao fone. Esse daqui realmente você precisa fazer um certo esforço para abrir, mas também não é uma coisa difícil de fazer não, tá? Então abriu aqui, ó, você já tem acesso ao fone. O ímã é realmente um ímã bem forte, tem uma construção bem interessante a case, tá? Se a gente chegar aqui próximo aqui da case, ó, ele já puxa automaticamente, sem nem encostar necessariamente. Eu cheguei aqui, eu já consigo sentir que o ímã está puxando, mesmo aqui na vertical. Ó, se eu soltar, vou botar aqui para ver se foca melhor. Ó, soltei aqui, ele já vai direto, tá? Então, o ímã ele realmente puxa, ele não vai ficar solto da case de forma nenhuma. Uma vez que a gente abriu a caixinha, para aparelhar no dispositivo, realmente a gente tem que tirar os fones da case, tá? Então tirou a case, você pode fechar a case e pareia o fone no teu celular. Então o aparelhamento é bem fácil, como qualquer fone Bluetooth, só pesquisar, achou ele, bota para parear e pronto, tá? Quando a gente coloca ele aqui nos ouvidos, tá? Ele é bem curtinho também, tá? Ele é bem fininho assim, então é uma coisa que não vai ficar incomodando, não é pesado de forma nenhuma para o teu ouvido.
O encaixe eu achei bem razoável, tá? Não é, vamos dizer assim, o meu modelo de fone preferido, porque eu prefiro realmente o de borrachinha, porque eu acho que ele dá um isolamento acústico bacana, mas esse aqui ele tem uma boa construção de som também, tá? Mesmo sendo dessa forma, dá pra ter uma boa qualidade. Então a gente coloca aqui no ouvido, dá uma encaixadinha melhor, né? E fica numa boa. E uma vez que está bem encaixado aqui na orelha, né, tipo, não cai de forma nenhuma. Então você pode caminhar, você pode correr inclusive com esse fone, que eu acredito que você não vai ter problema com ele, tá? Porque ele realmente fica bem seguro, mesmo balançando aqui a cabeça, ó, ele não solta, ele não vai cair, tá? Então ele tem realmente um bom encaixe. São fones touch também, tá? Vale a pena falar sobre isso, né? O controle dele é touch. Se a gente der um toque em qualquer um dos ouvidos, ele vai dar pausa no conteúdo. Se der se der o segundo toque, ele vai dar continuidade no que você estava assistindo, seja um vídeo YouTube, seja o Spotify, seja um MP3 que você está assistindo escutando no seu celular, numa boa. Então, se você der um toque, ele vai dar pausa. Se você der o segundo toque com um certo delay de tempo, ele vai dar play, tá? Então, um toque, mais um toque, play, pause e play. Se a gente der 2 toques seguidos na orelha direita, ele vai passar para a faixa seguinte, tá? Então, se eu estiver assistindo conteúdo, seja um vídeo no YouTube, e der 2 toques na orelha direita, ele vai passar para a faixa seguinte. Se eu der 2 toques na orelha esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai ativar o modo de baixa latência. E, gente, esse fone, ele traz um modo de baixa latência surpreendente, tá? Joguei algumas partidas, claro, para testar essa experiência, e ele, para mim, aqui no meu celular, que é um G8 Plus, por exemplo, foi fantástico para jogo, tá? Então não senti delay, joguei Free Fire, joguei uma partidinha ali de PUBG, então só para testar realmente como que ele se comporta nesse tipo de jogo que precisa realmente de interação bacana, e ele foi muito fantástico, tá? Não teve um delay perceptível, dá para perceber que existe um pequeno, leve atraso em comparação com um fone de fio normal, tá? Um fone P2, mas tipo, é um serviço extremamente bacana, não dá para você perceber. A não ser que, claro, que você seja um cara muito pro player, né? Aquela pessoa que realmente quer uma fluidez muito intensa. Então ele já vem aqui com Bluetooth 5.2, o que já traz essa possibilidade de uma conexão mais estável para o Bluetooth. E realmente esse serviço de baixa latência dele é fantástico, principalmente para o público gamer. Se você estiver assistindo um vídeo, né, um conteúdo multimídia, se você estiver assistindo uma boa, dificilmente você vai conseguir perceber, mesmo com o modo de baixa latência desativado. Mas se for o caso, você pode ativar o modo de baixa latência ali para assistir um filme, por exemplo, na Netflix ou mesmo no YouTube, o conteúdo que você esteja assistindo, e você não vai perceber nenhum delay na reprodução da mídia, tá? Então, para jogo e para assistir conteúdo, o modo de baixa latência desse fone é um show à parte. A Halo realmente consegue entregar o que ela propõe aqui, que é uma baixa latência realmente muito eficiente, tá? Então, para o público que quer jogar, é muito bacana. E se a gente der 3 toques aqui nos fones, eles vão chamar o Google Assistant, tá? Então, 3 toques a gente pega o Google Assistant e é isso, tá? Então, basicamente, esse é o reviewzinho do fone. Vou deixar aqui bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia do tipo do microfone, da gravação de voz do microfone, que é interessante também falar sobre isso. Na minha opinião, ele não faz um bom serviço para microfone, tá? Para você ser bem percebido pela pessoa. Dá para escutar, mas fica realmente muito abafado, não é um som que vai ficar feito um fone com fio, feito no teu celular, tá? Então, a pessoa vai conseguir te escutar, mas eu acredito que ele não consegue trazer um fone muito bem equilibrado, fica uma coisa mais abafada. Então tá aqui aí o teste do som do GT6 para vocês escutarem e tirar suas próprias conclusões. E esse é o teste gravando áudio através do microfone do Halo GT6. E esse é o review do Halo GT6, então eu agradeço a você por ter ficado até aqui, por ter acompanhado o vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque isso vai me motivar para estar trazendo mais conteúdo, mais vídeos. Posso fazer comparativos entre ele e o GT7, tá com o irmãozinho mais novo dele. Então é um comparativo que realmente é interessante se fazer, porque são propostas muito semelhantes, com preço muito competitivo ali, muito semelhante, mas tem uma diferença mínima ali, tipo, considerável, vamos dizer assim, na questão do som, né, na entrega do som. Porque esses fones aqui estão com um som muito bacana, é muito equilibrado, é aquele som mais flat, sabe? Aquele som mais limpo. O grave ele não é tão perceptível, mas também ele contém uma boa construção sonora, tá? Então, para você consumir mídia é uma boa opção. Para você escutar música é uma boa opção. Mas se você gosta de um som mais encorpado, esse daqui não é uma boa opção. Aquele som com batida, com grave, esse daqui ele não consegue entregar tanto quanto um fone que seja mais voltado, por exemplo, como o próprio GT7. Tá? Então esse fonezinho aqui, ele consegue sim trazer uma questão de som mais interessante nesse sentido, né, de graves. Sobre duração da bateria, isso aqui vale muito a pena falar também, tá? Sobre duração da bateria, eu usei ele por aproximadamente ali umas 4 horas seguidas
e com 4 horas, com o som do meu celular ali na faixa dos 50%, 60%, não botei ele no alto também, nesse teste, e consumi conteúdo durante umas 4 horas ali seguidas, vários vídeos, joguei e tudo mais, e ainda assim ele estava com uns 40% de bateria. Então 4 horas e chegar a 40% é realmente uma boa possibilidade ali para a duração de bateria. Então ele vai conseguir fácil alcançar as 5 horas ali no teu uso normal, tá? Tipo, se você deixar o volume ali em 70%, você consegue 5 horas e meia fácil com esse fone aqui. Lembrando que é possível recarregar até 3 vezes com uma carga no estojo, tá? Então também funciona de forma separada, isso aqui também é interessante falar. Se você colocar um fone só e tipo ficar assistindo ele, você consegue ter a experiência mono, não vai ser a experiência estéreo, mas você consegue escutar numa boa e você deixa o outro na caixinha, tá? E aí você quer trocar, tipo em casa, só assistindo uma música, enquanto tá trabalhando, alguma coisa do tipo, você pode deixar só um fone e o outro ficar no case que não vai gastar bateria. Então é uma opção interessante porque ele também funciona de forma independente um do outro, tá? Então é isso aqui o review. Muito agradecido por vocês terem acompanhado até aqui. Um forte abraço. Deixem sugestões aqui nos comentários. Se inscreve se ainda não for inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.